Meu nome é Francisco, tenho 75 anos, e a frase que me arrancou o último vestígio de dignidade foi dita com a ferocidade casual de quem esmaga um inseto no chão. O domingo em Campinas prometia ser de sol e paz, mas dentro da casa de meu filho, Rodrigo, o ar era denso, pesado como chumbo derretido. Eu estava sentado na ponta do sofá de couro claro, que Rodrigo havia comprado com o bônus de fim de ano. Um sofá caro demais para meu conforto, que parecia absorver a luz em vez de refleti-la. Eu era, aos olhos dele e de sua esposa, Patrícia, um relógio quebrado, caro de consertar, inútil de manter e barulhento na hora errada. A discussão já durava desde as 10 da manhã e girava em torno de um pequeno sítio nos arredores da cidade que havíamos herdado, uma propriedade de valor sentimental irrisório, mas com um potencial financeiro respeitável, desde que fosse resolvido um imbróglio legal de décadas. Rodrigo, sempre impaciente e vestido com aquela camisa polo justa, que o fazia parecer 10 anos mais jovem do que realmente era, batia com a caneta na mesa de centro. Ele enxergava apenas o montante que poderia entrar na conta. Talvez uns 300 mil reais, ou até mais, se a venda fosse bem negociada. Para ele, o sítio era apenas um número, um atraso. Pai, eu já disse, basta assinar a procuração e o Dr. Amaro resolve a servidão de passagem. É um detalhe técnico, não precisa complicar, ele disse, forçando um sorriso irritado. Eu respirei fundo, sentindo o peso de meus 75 anos em cada articulação dolorida. Eu havia passado 40 anos da minha vida trabalhando com topografia e registros imobiliários. Aquele sítio não precisava de um paliativo, precisava de conhecimento. Rodrigo, meu filho, eu comecei, minha voz rouca, tentando manter a calma que ele jamais teria. O problema não é o Dr. Amaro. O problema é que a matrícula original, aquela de 1974, tem uma cláusula de usufruto cruzado com a fazenda vizinha. Se você tentar essa manobra da servidão simples, o vizinho vai entrar na justiça e nós vamos perder 10 anos em litígio. Eu sei como resolver isso, mas exige paciência e o conhecimento do processo de retificação que eu fiz na década de 80. Patrícia revirou os olhos e suspirou dramaticamente, como se eu tivesse acabado de propor um sacrifício humano. Paciência, Francisco. Nós já estamos nessa situação há 6 meses. Você vive falando dessa retificação dos anos 80, mas nunca traz os documentos. O senhor só quer criar dificuldade onde não existe para se sentir útil. Ela acusou, as mãos cruzadas sobre o peito. A alfinetada de Patrícia era como a farpa que precede o golpe fatal. Eu estava acostumado a ser tolerado, mas não a ser acusado de manipulação emocional. Meu coração começou a bater descompassado contra o meu externo. Eu não estou criando dificuldade, Patrícia. Estou impedindo que vocês percam 300 mil reais. Eu corrigi, ignorando a esposa e me voltando para meu filho. O mapa original, o que resolve isso, está no meu arquivo. Eu só preciso de um dia para ir buscá-lo e explicar. Rodrigo explodiu. A paciência dele, que já era pouca, se desfez em fumaça. Ele jogou a caneta na mesa, o estalo seco ecoando na sala silenciosa. Pelo amor de Deus, Francisco, esse seu arquivo de 30 anos. O senhor está me fazendo perder tempo com essas histórias de museu. O que é que custa simplesmente assinar o papel e deixar o Amaro fazer o que ele faz de melhor? O que você quer? Um reconhecimento público? Ele se virou para Patrícia, gesticulando em minha direção, com uma expressão de repulsa que me trespassou a alma. Foi naquele momento, naquele gesto de desprezo absoluto, que ele soltou a frase que eu jamais esqueceria. Esse velho inútil outra vez, gritou meu filho com uma voz carregada de ódio e exaustão, como se eu fosse um fardo que ele vinha arrastando por 75 anos. Eu não respondi, não fiz um escândalo. Apenas me levantei em silêncio. A raiva era palpável, mas a dor era maior e ela me imobilizou a garganta. Eu vi Patrícia assentir com a cabeça, concordando plenamente com a avaliação de meu valor. Peguei o casaco velho que estava pendurado na cadeira e a sacola de supermercado com as poucas frutas que Fátima havia me pedido para comprar. Saí da sala
Caminhei pela porta de entrada da casa de meu filho e fechei-a sem fazer barulho. Aquele domingo seria o último dia em que eu seria um velho inútil. Eu andei pela rua arborizada de Campinas, sentindo o sol quente na nuca, e prometi a mim mesmo que o conhecimento técnico que eu possuía e que eles tanto desprezavam seria usado de uma forma que eles jamais esperavam. Eu tinha 75 anos, mas ainda tinha uma mente afiada e, mais importante, o nome de um advogado muito eficiente em minha agenda. No dia seguinte, eles iriam descobrir que um velho inútil pode ser muito perigoso quando decide ser útil apenas para si mesmo. Eu só precisava de uma conversa com o Dr. Ricardo. Eu tinha saído da casa de Rodrigo, mas a voz dele não saíra de mim. Continuava a ecoar em meus ouvidos como um sino quebrado, repetindo a injúria, o desprezo absoluto. Esse velho inútil outra vez? Enquanto eu caminhava pelas calçadas de pedra portuguesa, o sol forte de Campinas, que antes parecia acolhedor, agora castigava minha cabeça desprotegida. Eu apertei a alça da sacola de supermercado, sentindo o peso das poucas laranjas e maçãs, e senti o peso de 75 anos. Não era a idade que pesava, mas a percepção de que todos aqueles anos dedicados haviam culminado nisso, em eu ser um estorvo, um entrave entre meu filho e um lucro rápido. Cheguei à nossa casa, um sobrado modesto, mas bem cuidado, que Fátima e eu havíamos conquistado tijolo por tijolo. O cheiro de café passado e jasmim invadia a varanda, um contraste gentil com a esterilidade emocional da casa de Rodrigo. Fátima estava na cozinha, mexendo uma panela no fogão, o rádio baixo sintonizado em uma emissora de notícias. Ela não precisou perguntar. Ninguém que vive junto por 50 anos precisa de palavras para entender quando o outro está destroçado. Ela desligou o fogo, limpou as mãos no avental e me abraçou com uma firmeza que ainda me surpreendia. "O que ele disse desta vez, Chico?" Ela perguntou a voz baixa, sem traço de acusação, apenas cansaço. Eu não consegui dizer a frase exata. A vergonha era um nó duro na garganta. "Eles querem vender o sítio de qualquer jeito, Fátima. Querem ignorar o imbróglio legal e forçar a servidão. E ele acha que estou inventando dificuldades para me sentir importante." Fátima me conduziu à sala, onde o sofá velho de estofado macio e desbotado abraçava meu corpo cansado. Ali, naquele espaço cheio de nossas memórias, longe do couro frio e caro de Rodrigo, o mundo parecia girar mais devagar. Olhei para o porta-retratos na estante. Rodrigo, ainda criança, vestindo a beca de formatura da primeira comunhão. Lembrei-me do esforço que fiz para garantir a ele o melhor. Eu, Francisco, um topógrafo que começara a trabalhar aos 15 anos no sol a pino, mapeando fazendas esquecidas, eu garanti que meu filho tivesse as oportunidades que me foram negadas. As horas extras, o trabalho como consultor informal à noite, a hipoteca do sobrado que só conseguimos quitar quando eu já estava na casa dos 50. Não havia dinheiro para luxos. Fátima costurava, e eu contava cada centavo para pagar a faculdade de Direito de Rodrigo. Quando ele se formou, todo orgulhoso, e conseguiu o primeiro emprego de prestígio, Patrícia já estava na jogada. Lembrei-me de quando vendemos o carro antigo, o único luxo que tínhamos, para dar a entrada do primeiro apartamento dele. 15 mil reais na época, que representavam o meu sono e minha saúde. Nunca esperei gratidão, mas também nunca esperei ser reduzido a um velho inútil. A dor que eu sentia não era pela perda material potencial do sítio. Era pelo reconhecimento de que, aos olhos de meu filho, meu conhecimento, minha vida de trabalho e principalmente meu amor eram irrelevantes. Eu não era mais um pai, era um obstáculo. Você fez o certo, Francisco. Se você diz que o caminho do Amaro vai dar em 20 anos de briga, você sabe o que está dizendo. Não se sinta mal por ser honesto. Fátima sussurrou, a mão suave em meu ombro. Não vou sentir mal, Fátima. Eu declarei, a voz finalmente firme e fria. O luto pela relação que eu pensava ter com Rodrigo se esvaiu, dando lugar a uma determinação gelada. Eu apenas vou seguir o meu próprio conselho. Eles querem pressa e dinheiro. Eu tenho paciência e conhecimento. E agora, Dr. Ricardo?
Dr. Ricardo era um velho conhecido dos tempos do registro de imóveis, um advogado ético e metódico, que havia se especializado em litígios fundiários complexos. Eu tinha o contato dele guardado há anos para qualquer emergência. Aquilo era mais que uma emergência. Era a defesa da minha história. Naquela noite, o sono não veio facilmente. Levantei-me da cama e caminhei em direção ao meu pequeno escritório, o canto da casa que Rodrigo chamava, com desdém, de arquivo histórico. Lá estavam meus tesouros, mapas amarelecidos, registros de cartório empoeirados e o original daquela retificação de 1985. O documento-chave que resolveria, ou complicaria irreversivelmente, a situação do sítio. Liguei a luz fraca, localizei a pasta de couro e tirei o mapa de dentro. As linhas traçadas por minha própria mão, décadas atrás, eram a prova do que eu havia dito. Se Rodrigo e Patrícia quisessem dinheiro, eles teriam que entender que o mapa pertencia a quem o fez. E quem o fez, agora, não estava mais disposto a dar nada de graça. Eu precisava proteger o que era meu, não para prejudicá-los, mas para lhes mostrar, de forma inequívoca, o valor real de um homem que eles chamaram de inútil. Peguei o telefone fixo, o aparelho antigo que Rodrigo insistia para trocarmos, e disquei o número do Dr. Ricardo. Eram 11 da noite, mas eu não podia esperar. Ricardo, sou eu, Francisco. Eu sei que é tarde, mas eu preciso de você. Tenho um caso sobre uma herança em Campinas e estou pronto para fazer a retificação, mas não mais em nome de meu filho. Eu preciso que você me ajude a protegê-lo de si mesmo e a proteger a mim. No dia seguinte, quando o sol voltasse a queimar Campinas, a ligação com o Dr. Ricardo não seria a única surpresa que o velho inútil guardava. O sítio não seria vendido, pelo menos não da maneira que Rodrigo e Patrícia esperavam. A guerra silenciosa acabara. Agora começava o litígio. E eu tinha a munição perfeita. A segunda-feira em Campinas rompeu com uma luz intensa, implacável. Eu não a vi nascer. Eu já estava longe do sobrado, sentado em um banco discreto da rodoviária, tomando um café aguado e encarando a velha pasta de couro na minha frente. Dentro da pasta, não estavam apenas mapas e anotações. Estava o plano de vida de um homem que se recusava a ser varrido para debaixo do tapete. Eu havia me encontrado com o Dr. Ricardo às 7 da manhã, pontualmente. A reunião foi rápida, fria, profissional, exatamente como eu precisava. Entreguei-lhe o mapa de 1985, a retificação original e os detalhes da cláusula de usufruto cruzado. Francisco, o senhor tem uma mina de ouro em termos de documentação, Dr. Ricardo havia me dito, ajustando os óculos de aro fino. Ninguém, nem o cartório, deve ter essa cópia. Com isso, podemos entrar com o pedido de retificação administrativa e protocolar a ação de posse da forma mais segura. Mas o senhor tem certeza de que quer ir por este caminho? É um litígio contra o próprio filho. Eu olhei para ele, a imagem de Rodrigo gesticulando em minha direção, chamando-me de velho inútil, ainda fresca. Eu não estou lutando contra meu filho, Dr. Ricardo. Estou defendendo o meu trabalho e a minha dignidade. E se eles querem pressa, terão de aprender que pressa e imprudência custam caro. Por favor, comece a mover as peças. Use a documentação para assegurar a minha parte no sítio, impedindo qualquer venda imediata até a resolução do conflito. Eu paguei o adiantamento com o pouco que tinha economizado no cartão de débito secundário. Apenas cerca de R$ 1.200, o suficiente para cobrir os custos iniciais do protocolo. O cartão principal, aquele que Fátima e eu usávamos para o mercado, ficou em casa, ao lado da minha carteira com os documentos principais. Eu havia deixado a casa de manhã cedo, antes mesmo do canto dos primeiros pássaros. Para Fátima, deixei apenas um bilhete curto na geladeira. Fui cuidar de pendências. Voltarei em breve. Não se preocupe. Ela sabia o que isso significava. Não era uma fuga. Era um movimento no tabuleiro. Na casa de Rodrigo, em Campinas, o silêncio deve ter sido a primeira anomalia. Rodrigo, acostumado ao burburinho matinal do pai, eu sempre fui o primeiro a levantar. O ritual do café, a leitura do jornal na varanda. Acordou mais tarde, às 8h40, o estômago roncando
esperando encontrar o café pronto. Ele esperava me ver ali, talvez sentado, talvez cabisbaixo, pronto para oferecer um pedido de desculpas indireto, a paz fria que sempre antecedia a próxima discussão. Ele não me encontrou. Patrícia, sempre mais esperta em detectar falhas na rotina, foi quem verbalizou a ausência. "Onde está o Francisco?" Ela perguntou entrando na cozinha em seu roupão de seda, analisando a bancada limpa. Rodrigo, ainda sonolento, provavelmente deu de ombros. "Deve ter saído para comprar pão, ué. Que horas são?" 9 da manhã. Desde quando seu pai sai para comprar pão às 9 da manhã e não tem cheiro de café passado? A ausência do cheiro do meu café, pensei enquanto tomava o meu aguado na rodoviária, deve ter sido a primeira pontada de desconforto. Não pelo pão, mas pela quebra da previsibilidade do velho inútil. Eles devem ter feito uma ronda rápida pela casa. Meu sobrado era pequeno. A cozinha, a sala de estar e o meu escritório minúsculo. Tudo o que eu precisava para uma ausência prolongada estava ali, intocado. A mala de viagem, a sacola de remédios que eu carregava para os joelhos e o coração, a cópia da identidade e, crucialmente, meu celular velho, que eu havia deixado desligado na mesinha de cabeceira. Eu havia levado apenas meu casaco velho, os óculos de leitura, o dinheiro trocado e, o item mais importante, o caderno de capa de couro. Aquele caderno não era apenas um bloco de notas. Era onde eu guardava os originais dos documentos mais sensíveis, além de ser o meu diário de campo da época da topografia. Rodrigo, ao ver que os remédios para a hipertensão estavam ali, certamente relaxou. Ninguém com problemas de saúde viaja sem seus remédios. Ah, deve ter ido à casa da prima, em Jundiaí. Patrícia deve ter concluído, com aquele tom de voz de quem fecha um assunto com desdém. Ele sempre faz essas visitas repentinas. Deve ter levado o caderno dele para mostrar alguma planta antiga, para se sentir importante. Essa era a racionalização perfeita. Uma escapada senil e inofensiva. Um velho que precisa de um palco. Mas, à medida que a manhã avançava, o desconforto sutil se aprofundava. Rodrigo, ansioso para resolver o problema do sítio agora que o velho estorvo estava fora do caminho, ligou para o Dr. Amaro. Eu sabia que ele ligaria. O Dr. Ricardo me avisara sobre a primeira manobra. Assim que a procuração fosse assinada, Rodrigo tentaria registrar a servidão de passagem simples. Rodrigo provavelmente ligou para Amaro, dizendo que o pai havia concordado, implicitamente, em avançar com a procuração. Mas Amaro, um homem que apreciava a burocracia, deve ter respondido que, por uma coincidência administrativa, o processo de registro de servidão estava temporariamente bloqueado. Não era coincidência. Era a mão do Dr. Ricardo, agindo nos bastidores, usando a retificação original para levantar uma bandeira vermelha no cartório de Campinas. Naquela tarde, quando Fátima me ligou em um telefone público, o único que eu estava usando para não ser rastreado, ela confirmou meus temores e minhas intenções. "Seu filho me ligou 2 vezes, Chico. Ele perguntou se você havia levado algum dinheiro grande e se havia assinado a procuração antes de sair. Ele não está preocupado com você. Ele está preocupado com o sítio." "E o que você disse?" eu perguntei. "Eu disse que você levou apenas a carteira de anotações e que estava chateado, mas que não falaria sobre o sítio sem estar presente. Eu disse que você precisa de respeito e que ele não está dando." Ela respondeu, a voz carregada de orgulho disfarçado. O bloqueio administrativo no cartório e a ausência do mapa-chave, escondido agora com o Dr. Ricardo, eram os 2 primeiros alfinetes no balão de arrogância de Rodrigo. Ele tinha a impressão de controle, mas estava flutuando em incertezas. Aquele domingo havia sido o dia em que o velho inútil resolveu, finalmente, usar seu conhecimento. E no dia seguinte, eles começaram a perceber que o conhecimento desprezado era, na verdade, a única chave para o tesouro. Eu tinha que ficar em silêncio e esperar. O próximo movimento seria do Dr. Ricardo, e ele seria um golpe sutil, mas que ressoaria alto na casa de Rodrigo e Patrícia em Campinas. Eles logo descobririam que a visita à prima era, na verdade, uma preparação de guerra.
E o primeiro sinal de que o plano estava funcionando viria na forma de um envelope timbrado, entregue na porta de meu filho, quebrando o silêncio da minha ausência. O envelope timbrado, pensei, chegaria na casa de Rodrigo em poucas horas, formalizando o bloqueio legal e forçando meu filho a reconhecer que o desprezado arquivo histórico tinha um valor inegável. Mas até que Dr. Ricardo concluísse a entrega e o protocolo, eu precisava desaparecer. Eu peguei um ônibus intermunicipal que fazia o trajeto Campinas-Valinhos, mas desci muito antes do ponto final, na Vila Industrial, uma área da periferia que eu conhecia dos meus tempos de topografia. Era um bairro de operários, movimentado o suficiente para que ninguém notasse um idoso quieto e despretensioso. Encontrei um quarto simples para alugar por temporada numa pensão antiga, cheirando a alho frito e umidade. Paguei adiantado, em dinheiro vivo, por 3 dias. R$ 50 por noite. A proprietária, uma senhora de poucas palavras e olhar cansado, sequer pediu meus documentos. A descrição era perfeita. Um quarto com uma cama de solteiro bamba, uma janela que dava para um muro e uma lâmpada fraca pendurada no teto. Era o oposto do luxo asséptico de Rodrigo. Era um bunker de memória. Naquela pensão, eu passei as 24 horas seguintes mergulhado no meu trabalho. O objetivo não era apenas bloquear Rodrigo. Era provar que o imbróglio legal que arrastava a venda do sítio por décadas só poderia ser resolvido através do meu mapa e do meu processo de retificação. Eles queriam dinheiro fácil, mas o dinheiro estava trancado, e eu era a chave. Abri o caderno de capa de couro sobre a colcha puída da cama. Era um artefato. Não continha apenas o mapa de 1985, que eu havia entregue ao Dr. Ricardo. Continha toda a metodologia. Eram anotações cifradas, abreviações técnicas que só um topógrafo da minha época entenderia, coordenadas geodésicas calculadas na mão. Eu estava refazendo o caminho mental de 40 anos, garantindo que não havia brechas no processo que o Dr. Ricardo iria protocolar. A tranquilidade daquela reclusão, no entanto, era apenas superficial. A cada rabisco decifrado, a cada cálculo checado, a imagem do rosto de Rodrigo, vermelho de raiva, voltava. Esse velho inútil outra vez? Não, pensei, enquanto molhava a ponta do lápis na língua. Você verá o quão útil este velho pode ser. Eu estava trabalhando na análise dos vértices de demarcação, cerca de 5 horas da manhã de terça-feira, quando algo me incomodou. Não era um som, nem uma dor física. Era a sensação sutil, mas inconfundível, de que a ordem que eu havia estabelecido havia sido perturbada. Na noite anterior, eu havia usado um método antigo para garantir que ninguém mexesse na minha pasta de documentos. Havia colocado uma moeda de 50 centavos debaixo da pasta de couro, ligeiramente inclinada, e posicionado uma pequena migalha de pão, que roubei do café da manhã, em uma quina específica da folha de rosto do meu diário de anotações. Uma precaução de velho paranoico, sim, mas que garantia que eu saberia se alguém tocasse em algo. Larguei o lápis e senti o frio correr pela espinha. A migalha de pão não estava mais na quina. Estava a cerca de 1 centímetro de distância da posição original. Meu coração acelerou. Olhei para a porta. Estava trancada com a tranca simples do quarto. Olhei para a janela, fechada e com um arame improvisado que eu havia colocado. Ninguém havia entrado. Pensei, é a sua idade, Francisco. A memória falha. Você mesmo deve ter encostado na mesa e a migalha rolou. Mas a migalha havia sido colocada ali com precisão cirúrgica. E pior, quando tentei checar a moeda de 50 centavos que estava sob a pasta, o ponto de equilíbrio era fundamental. Senti que a pasta estava ligeiramente mais para o lado esquerdo da mesa. Não era possível. Eu estava fora de casa havia menos de 48 horas. Ninguém, a não ser Fátima, sabia onde eu estava. Eu não havia feito ligações para ninguém além de Dr. Ricardo e Fátima, em telefones públicos, e havia deixado meu celular em casa. Quem poderia ter mexido na minha mesa? A proprietária da pensão? Talvez. Mas por quê? O medo, que até então havia sido apenas uma abstração distante, tomou forma física, gelado e pesado. Não era a possibilidade de perder o sítio que me apavorava. Era a percepção de que Rodrigo poderia estar mais desesperado e, portanto,
mais perigoso do que eu havia calculado. Eu havia imaginado que ele faria manobras legais, que contrataria advogados caros, mas a perturbação da migalha sugeria algo mais sujo. Sugeria que meu filho, ou alguém pago por ele, estava disposto a invadir minha privacidade, rastrear meus movimentos e talvez até procurar os documentos fisicamente. Essa suspeita inesperada me forçou a reavaliar toda a minha estratégia. Se eles estavam me procurando com tanta agressividade, a minha permanência na pensão se tornava um risco. Eu precisava garantir que o Dr. Ricardo acelerasse o processo e, mais importante, eu precisava proteger o resto do meu arquivo histórico, que era a prova física da minha vida. Levantei-me, a rigidez do corpo sumindo diante da adrenalina. Não era hora de descanso. Peguei o caderno de couro, o enfiei no casaco e peguei o telefone do Dr. Ricardo. Eu não ligaria para o escritório dele. Eu tinha o número da casa, para emergências. Disquei o número, os dedos trêmulos. Precisava de um encontro urgente, em algum lugar neutro e discreto, em no máximo 24 horas. Eu precisava proteger o que restava antes que Rodrigo descobrisse que a chave não era apenas o mapa, mas a totalidade de meu conhecimento. Se eles soubessem que eu estava na Vila Industrial, Campinas logo se tornaria pequena demais para a minha fuga. E eu precisava sair dali, e rápido. Eu não era apenas um velho inútil. Agora eu era um alvo. O silêncio na casa de Rodrigo tinha acabado, e a caçada começara. E o que viria no próximo envelope timbrado faria a cabeça de meu filho girar. Eu só esperava que, até lá, eu estivesse a salvo e com meu plano final em curso. O Dr. Ricardo, com sua discrição profissional, arranjou-me um quarto em uma área mais segura de Campinas. Uma casa de hóspedes simples, administrada por um casal de velhos que se importavam pouco com os hóspedes, contanto que o dinheiro fosse pago em dia. Era o preço da minha liberdade e da minha vingança silenciosa. Passaram-se 7 dias desde que saí do sobrado de Campinas. 7 dias de silêncio denso, pontuado apenas pelos encontros secretos com o Dr. Ricardo e as ligações diárias para Fátima em horários pré-determinados. Meu corpo, aos 75 anos, sentia o estresse da reclusão. Meus joelhos doíam e o sono vinha apenas em doses homeopáticas, mas a clareza da minha mente era assustadora. Eu estava concentrado no meu plano, e essa concentração me dava a força que a convivência com meu filho havia me roubado. O primeiro golpe havia sido absorvido por Rodrigo. Dr. Ricardo confirmou. O envelope timbrado, contendo a notificação formal de oposição administrativa, a servidão de passagem simples, havia sido entregue na portaria do condomínio dele na terça-feira. A oposição baseava-se na nossa documentação de retificação original, que Ricardo havia protocolado no cartório. Ele não pode vender, Francisco, explicou Ricardo, durante um almoço rápido em um restaurante de beira de estrada. A matrícula está sub judice, bloqueada. Seu filho precisa agora de uma autorização ou de um documento que prove que a cláusula de usufruto cruzado foi resolvida, algo que só o senhor pode atestar. O Dr. Amaro está de mãos atadas, reclamando da interferência desnecessária no processo. Eu senti um frio prazer. Rodrigo e Patrícia estavam aprendendo da forma mais dolorosa que o conhecimento que eles chamavam de museu era a chave mestra para o cofre. Eles queriam velocidade, mas eu lhes havia imposto um muro de papelada técnica intransponível. Fátima foi a portadora das notícias mais saborosas. Ela, em sua calma habitual, havia se tornado minha espiã particular. O Rodrigo ligou 2 vezes hoje. Ela disse, a voz cheia de cautela. Ele não pergunta se estou bem, Chico. Ele pergunta se você levou o caderno de capa preta. Ele está desesperado para saber onde estão os códigos de registro que você mencionou. Os códigos de registro. Era exatamente o que eu esperava. O mapa original que eu havia dado a Ricardo era apenas uma parte da solução. A retificação administrativa que resolve a cláusula de usufruto exigia a apresentação dos vértices de demarcação originais, números complexos, calculados manualmente e anotados em taquigrafia técnica no meu diário de campo, o caderno de capa de couro que eu carregava. Sem aqueles números, o Dr. Amaro jamais conseguiria desimpedir o registro. E sem o registro limpo,
O comprador do sítio, que já havia assinado uma promessa de compra e venda condicionada à limpeza da matrícula, estava começando a ameaçar com a rescisão do contrato e a exigência da devolução do sinal, além de multas que beiravam os 50 mil reais. O pânico de Rodrigo não era sentimental, era puramente financeiro. A perspectiva de perder centenas de milhares de reais e ainda ter que desembolsar uma quantia alta para cobrir uma multa por quebra de contrato fez com que ele perdesse a cabeça. Ele veio aqui no sobrado hoje de manhã. Fátima continuou, a voz quase um sussurro. Ele revirou seu escritório de cima a baixo. Não procurou por você, procurou por papéis. Pensei na minha precaução de deixar o celular velho desligado na casa dele. Rodrigo deve ter ligado dezenas de vezes, o número caindo no vazio. A cada toque, a impotência crescendo. A humilhação, porém, estava apenas começando. Rodrigo, que sempre se gabou de seu prestígio e círculo social, estava agora forçado a fazer perguntas em voz baixa. Patrícia me ligou. Ela estava histérica. Disse que o Rodrigo estava perguntando aos vizinhos se eles tinham me visto com uma pasta de documentos e se eu tinha mencionado algum código secreto. Fátima relatou. Ele foi até a casa da dona Odete, a vizinha mais fofoqueira, e perguntou se ela sabia para onde eu tinha ido. Patrícia disse que ele estava com o rosto vermelho, como se tivesse engolido um limão. A descrição me fez sorrir pela primeira vez naquela semana. O orgulho de Rodrigo, aquele verniz de sucesso impecável, estava sendo arranhado pela necessidade de buscar ajuda do velho inútil, o mesmo que ele havia mandado calar na semana anterior. Eu havia me tornado o fantasma da operação. Ninguém sabia onde eu estava, exceto Fátima e Ricardo, e minha ausência paralisava o projeto inteiro. Meu silêncio era minha arma mais potente. Chico, Patrícia disse que se você aparecer, nem que seja por meia hora, e der as anotações para o Amaro, eles te dão 10 mil reais de consultoria. E você pode voltar para casa e viver em paz. Fátima informou, transmitindo a oferta com a indiferença de quem lê um folheto publicitário. 10 mil reais. Uma tentativa de suborno patética. Uma esmola para o velho que eles chamavam de parasita. Diga a ela que meu preço mudou, Fátima. Eu respondi, com uma frieza que me surpreendeu. E que o Dr. Ricardo tem instruções claras sobre o que fazer caso eu não apareça em mais 48 horas. Eu estava testando meus limites. Eu tinha certeza de que Rodrigo não desistiria, mas ele estava migrando da frustração para a fúria. A busca discreta e humilhante em Campinas não duraria. Em breve, ele passaria do sussurro à ameaça aberta, e eu precisava estar preparado. Eu sabia que, nos próximos dias, Rodrigo não ligaria mais para o Amaro. Ele tentaria me encontrar. O desespero financeiro o faria ultrapassar a linha da decência, e a busca se tornaria uma caçada. O que ele não sabia é que Dr. Ricardo, seguindo minhas instruções, estava pronto para disparar a próxima fase do plano. A ação judicial que não apenas bloquearia a venda, mas que reivindicaria a totalidade do sítio para mim, com base na minha experiência e no meu trabalho exclusivo de retificação. Eu me recostei na cama simples, olhando para o teto rachado. A caçada estava começando, e o caçador era o próprio filho. Mas eu tinha a munição e o mapa do território. E o que viria no próximo envelope timbrado não seria uma notificação de bloqueio, mas o início de uma petição formal que faria Rodrigo sentir, na pele e no bolso, o verdadeiro valor do velho inútil. E dessa vez, eu não me esconderia. Eu apareceria, mas não para assinar a procuração. Eu apareceria para assumir o controle. O próximo passo de Ricardo seria público, e ele seria um golpe. Eu só precisava de mais 24 horas de silêncio para me posicionar. Eu tinha o mapa, a estratégia e, mais importante, a paciência que Rodrigo e Patrícia jamais possuíram. E eu tinha Fátima. Passaram-se mais 24 horas de silêncio absoluto de minha parte. 24 horas em que o bloqueio legal protocolado por Dr. Ricardo secava como concreto na cabeça de meu filho. O resultado foi exatamente o que eu esperava. O caos na casa de Campinas. Fátima ligou no final da tarde de terça-feira, a voz tensa, mas com um traço de diversão que eu não ouvia há anos. Você não vai acreditar, Chico.
O Rodrigo e a Patrícia brigaram feio hoje de manhã. Ela começou. Eu estava sentado na cama estreita da casa de hóspedes, tomando um chá que mais parecia água suja, mas meu ouvido estava atento ao som da vingança sutil. Conte-me, eu disse, sentindo a ponta do meu lápis apertar o bloco de notas. Ontem à noite, o chuveiro deles parou de funcionar. E o ar-condicionado da sala, aquele caro que você vive dizendo que está mal regulado, começou a pingar. Ela relatou. Patrícia disse que Rodrigo passou a manhã ligando para um eletricista, mas ninguém quis ir na hora. Ela teve que lavar o cabelo com água fria. O chuveiro. Eu, o inútil, era quem sempre resolvia os pequenos reparos da casa, as tarefas invisíveis que mantinham a engrenagem funcionando. Eram 50 anos de prática em Campinas, adaptando, consertando, fazendo o que precisava ser feito sem pedir aplausos. Ela também notou que as roseiras que você podou na semana passada já estão cheias de pulgões. Fátima acrescentou, e dessa vez eu ouvi o sorriso em sua voz. Ela reclamou para Rodrigo que a casa está perdendo a gravidade. Essa foi a palavra que ela usou. Que o ritmo, que a ordem, tudo sumiu com você, perdendo a gravidade. A ironia era deliciosa. Eu não era importante para o grande projeto, mas era o esteio invisível que impedia o colapso do microcosmo doméstico deles. O velho inútil fazia o mundo girar na velocidade e direção que Patrícia e Rodrigo exigiam. E agora, o mundo estava bambo. Mas o desentendimento não era apenas sobre tarefas domésticas. Era sobre a humilhação social que a minha ausência impunha a Rodrigo. Ele foi àquele jantar de gala do escritório ontem, não foi? Eu perguntei sabendo a resposta. Foi. E Patrícia disse que foi um inferno. Os amigos dele, os sócios, perguntaram sobre você e sobre a venda do sítio, já que o Amaro andou reclamando nos bastidores. Rodrigo teve que inventar uma história mirabolante. Fátima confirmou. Eu esperei, sentindo o nó do meu casaco apertar no meu peito. A mentira de Rodrigo seria o ponto de ruptura. Ele disse que você teve uma recaída nervosa, Chico. Que você estava muito estressado com a idade e que ele teve que te internar em uma clínica de repouso temporária fora de Campinas. Ele usou a palavra surto senil, Fátima disse, o tom agora voltando ao desgosto. O ar da pensão pareceu rarefeito. Surto senil. Meu próprio filho estava usando a minha idade, a mesma idade que lhe rendeu 40 anos de trabalho e sacrifícios, como uma arma para preservar sua fachada social. Ele me chamou de inútil, e agora, para salvar a face perante os colegas, me chamava de louco. A mágoa do domingo anterior se transformou em uma raiva fria e controlada. Não havia mais espaço para o luto. Havia apenas a necessidade de retribuição, na mesma moeda fria e calculista que eles haviam me oferecido. E Patrícia, como reagiu? Ela ficou furiosa. Disse a ele que mentir sobre a sua saúde é pior do que assumir que o pai dele é um velho teimoso. Não pela sua honra, é claro. Ela estava preocupada que, se você sumisse de vez, eles não teriam como acessar o sítio sem admitir a fraude que o Amaro propôs. Fátima explicou. Sempre precisa. A briga foi tão alta que os vizinhos devem ter ouvido. Ela gritou. Você jogou fora a única chave, seu idiota. E agora você está mentindo para a cidade inteira sobre ele. O que faremos quando o comprador rescindir o contrato e formos multados em R$50 mil? 50 mil reais. 500 salários mínimos da época em que eu comecei. A humilhação de Rodrigo, que ele tentava esconder com o papo de surto senil, estava agora exposta aos gritos pela própria esposa. Eu me recostei, sentindo a satisfação gélida. O preço da arrogância estava sendo cobrado em parcelas de humilhação pública e desespero financeiro. O que ele está fazendo agora? Perguntei. Está tentando ligar para o Dr. Amaro e forçá-lo a encontrar uma alternativa, mas Amaro não o atende mais. Ele sabe que o processo está encalhado por causa da sua documentação. Ele percebeu que você não é o inútil. Você é o gargalo, e ele está desesperado. Patrícia está pressionando para que ele venha até o sobrado, peça perdão a mim e tente me convencer a dizer onde você está. Mas o perdão seria apenas um meio para o fim financeiro. Eles não queriam o pai de volta, queriam o mapa. Obrigado, Fátima. Por favor,
Mantenha a calma. Diga a ele que até o momento você não sabe de nada, mas que está disposta a ouvi-lo. Ele tem que sentir que está no controle, mesmo estando no meu tabuleiro. Eu instruí. Desliguei o telefone. O silêncio da pensão voltando a me envolver. Eu tinha a prova de que Rodrigo estava disposto a pisotear minha dignidade até o fim, chamando-me de senil para manter a sua mentira de sucesso. Olhei para a folha de anotações. Ali estava o nome do Dr. Ricardo e a instrução que eu havia deixado para ele. Se a humilhação for levada ao nível pessoal, use a petição secundária. Peguei o telefone novamente e disquei o número seguro de Dr. Ricardo. Ricardo, sou eu, Francisco. Mude o plano, não espere mais 24 horas. Rodrigo está dizendo que estou sofrendo de um surto e que fui internado. Eu quero que você protocole a petição hoje à tarde. E faça o favor de garantir que a citação chegue no escritório dele, no meio da tarde, no horário de maior movimento. A petição secundária não era mais sobre bloquear a venda ou defender minha parte. Era sobre reivindicar o sítio inteiro. Com base no meu trabalho exclusivo de retificação e nos meus 40 anos de envolvimento no registro daquela propriedade de Campinas, o Dr. Ricardo protocolaria uma ação pedindo a posse integral do imóvel, com base no argumento de que a falta de cooperação e o abandono de dever fiduciário de Rodrigo haviam colocado o patrimônio em risco, e a prova de sua má-fé seria a tentativa de venda arriscada e a recusa em reconhecer a validade do meu conhecimento. Eu não era um inútil. Eu era o proprietário legítimo de todo o conhecimento que tornava aquele sítio valioso. O golpe seguinte não seria sutil, como a notificação de bloqueio. Seria um martelo legal, caindo com todo o peso, não apenas na casa de Campinas, mas diretamente na mesa do meu filho. O velho que eles disseram estar à beira da senilidade estava prestes a tomar tudo, e o mensageiro não seria o carteiro, mas um oficial de justiça, entrando pela porta da frente do escritório de prestígio de Rodrigo. Eu sorri, um sorriso cansado, mas que carregava 75 anos de experiência. A caçada estava prestes a virar uma emboscada, e eu estaria esperando, em silêncio, pelo grito que viria no momento em que ele lesse a petição. O martelo legal havia sido disparado. Enquanto o oficial de justiça caminhava em direção ao luxuoso escritório de Rodrigo em Campinas, com a petição que reivindicava o sítio inteiro, eu, Francisco, estava em busca de uma autoridade ainda maior, a histórica. Na manhã de quarta-feira, vesti meu casaco mais discreto e encontrei o Dr. Ricardo em um local combinado, à entrada da antiga sede da Associação dos Registradores de Campinas, um prédio baixo e cinzento, cheio de mármore rachado e memórias empoeiradas. Eu precisava de uma validação oficial, um carimbo informal de aprovação, que desse à minha retificação de 1985 um peso irrefutável para o juiz que receberia a petição secundária. O Dr. Ricardo não precisou me acompanhar. Ele apenas me deu o nome de Osvaldo, um topógrafo aposentado que havia trabalhado comigo em diversas triangulações fundiárias da região na década de 70 e que agora passava as manhãs na Biblioteca Pública de Campinas, revendo mapas antigos e bebendo café forte. Eu o encontrei na ala de referência. Osvaldo, com os óculos escorregando pelo nariz e o cheiro doce de papel velho impregnado em suas roupas, reconheceu-me de imediato, apesar dos 75 anos que pesavam sobre os meus ombros e os 78 sobre os dele. Francisco, o que faz por aqui? Pensei que estivesse aproveitando a aposentadoria no silêncio dos eucaliptos. Ele brincou, a voz ressoando levemente na ala silenciosa. Eu ignorei a brincadeira e fui direto ao ponto, puxando o caderno de capa de couro. Eu não levei o original do mapa, que estava seguro com o Dr. Ricardo, mas eu tinha os códigos e as fórmulas complexas que provavam a autenticidade do trabalho. Osvaldo, preciso da sua memória e do seu testemunho, eu disse, abrindo o diário de campo na página da retificação do sítio, que eu havia reescrito à mão, em uma folha nova para preservação. Olhe para estes vértices. Lembre-se do processo que usamos para convencer o oficial do cartório do primeiro ofício a aceitar a interpolação das coordenadas geodésicas. É um trabalho que não se faz mais hoje,
mas era perfeitamente legal na época. Osvaldo debruçou-se sobre a mesa, os olhos fixos nas anotações, os dedos grossos seguindo as linhas de cálculo que eu havia feito. Silêncio. O único som era o virar de páginas de outros leitores. Ele levou a mão à cabeça, coçando os poucos fios de cabelo que lhe restavam. Essas abreviações, Delta T F0, projeção transversal de Campinas. Sim, eu me lembro. Foi o único jeito de fechar aquela poligonal, porque o vizinho da fazenda do lado havia empurrado a cerca em 3 metros. Quem mais em toda Campinas saberia desse método? Ele riu, um som seco e baixo. Seu trabalho era perfeito, Francisco. O selo de autenticidade está neste papel. Você tem a autoridade legal absoluta sobre este ativo. Qualquer juiz verá que o senhor é a única pessoa que pode desimpedir este registro. O sítio não vale nada sem estes códigos. O reconhecimento de Osvaldo foi a peça final. Não era apenas um advogado que me apoiava. Era a história. Eu tinha o conhecimento, e o conhecimento, como sempre soube, era poder. A partir daquele momento, o sítio não era mais uma herança em litígio. Era meu, de fato, até que Rodrigo me provasse o contrário. Agradeci a Osvaldo e saí da biblioteca, sentindo-me mais leve, apesar do peso do casaco e do caderno. Eu tinha o golpe legal em andamento, mas o que Rodrigo precisava era de um golpe psicológico. A petição formal o humilharia profissionalmente. O próximo passo seria atingi-lo em seu ponto fraco. O medo de que eu estivesse, deliberadamente, estragando sua vida. Entrei em uma lan house modesta na Vila Industrial, o antigo bairro onde havia me escondido antes. Paguei em dinheiro por 10 minutos de uso da impressora e da máquina de cópias. Abri o caderno de capa de couro novamente e tirei o pequeno clipe que marcava a folha que Osvaldo acabara de examinar. Era uma página cheia de números e abreviações técnicas, mas no topo, em uma caligrafia mais formal, estava o título da retificação e a data. Campinas, 19 de setembro de 1985. Copiei apenas o topo da página, a área que mostrava o título formal e a data, e a parte inferior, onde eu havia desenhado à mão livre uma miniatura da poligonal corrigida, uma marca pessoal que só eu usava. O miolo, que continha os códigos cruciais para a solução, ficou de fora. A cópia era propositalmente incompleta, enigmática. Voltei à casa de hóspedes e coloquei a cópia num envelope branco, sem remetente. Eu escrevi o endereço de Rodrigo à mão, usando minha letra mais formal. Depois, caminhei até um correio distante na extremidade oposta de Campinas e postei a carta com AR, aviso de recebimento. O aviso voltaria para o Dr. Ricardo, garantindo que o envelope havia chegado às mãos de meu filho. O efeito da petição secundária seria devastador, mas o efeito daquele envelope anônimo, que chegaria em 24 horas, seria paralisante. Ele não veria apenas um processo legal, ele veria a prova de que o velho inútil estava agindo, vivo, consciente e com a chave do seu futuro financeiro na mão. A cópia, parcial e misteriosa, seria o fantasma de meu conhecimento o assombrando, provando que eu não estava em um surto senil, mas sim no comando. Ao voltar para a casa de hóspedes, senti o cansaço. Minha missão estava quase completa. Eu havia protegido minha história e estava ensinando a Rodrigo e Patrícia o valor da dignidade. A petição secundária de Dr. Ricardo faria barulho no escritório de advocacia, mas a pequena fotocópia no envelope, com o cheiro de tinta fresca da lan house, faria barulho na cabeça de meu filho. Eu me deitei, esperando. O silêncio era a minha força, mas eu sabia que, em breve, a quietude seria quebrada. O aviso de recebimento daquela carta, confirmando que Rodrigo havia visto a prova de que eu estava em posse do conhecimento que ele desprezava, seria o sinal de que a caçada, desta vez, seria dele, e eu estaria pronto para o confronto final. O que ele faria ao saber que seu pai estava com a chave e pronto para usá-la contra ele. Eu não precisava esperar muito para descobrir. O silêncio era a minha força, mas eu sabia que, em breve, a quietude seria quebrada. O aviso de recebimento daquela carta, confirmando que Rodrigo havia visto a prova de que eu estava em posse do conhecimento que ele desprezava,
Seria o sinal de que a caçada, desta vez, seria dele. E eu estaria pronto para o confronto final. O que ele faria ao saber que seu pai estava com a chave e pronto para usá-la contra ele? Eu não precisava esperar muito para descobrir. A resposta veio em ondas de desespero transmitidas por Fátima. Ela já não precisava fingir tranquilidade. Sua voz ao telefone era um misto de fúria contida e confusão. Chico, não é só o processo. Ele recebeu uma carta ontem pelo correio. Um envelope branco com a sua letra formal. Ela me contou na quinta-feira de manhã, enquanto eu tomava meu café morno na casa de hóspedes. Ele parecia um maníaco. Abriu a carta, olhou para um pedaço de papel copiado e começou a ligar para todos os amigos topógrafos que você tem em Campinas, perguntando o que era aquela poligonal incompleta. Eu sorri, um sorriso amargo que doeu em meu rosto cansado. A fotocópia parcial havia cumprido seu papel. Eu lhe havia dado a prova de que estava vivo e são, mas lhe havia negado o conhecimento necessário para se salvar. Rodrigo não conseguia decifrar o enigma e sabia que o tempo estava se esgotando. Ele percebeu que o senhor não está doente, Chico. Ele percebeu que o senhor está pensando. Fátima continuou. E a petição secundária chegou no escritório dele na hora do almoço. Ele teve que sair da reunião com o sócio para receber o oficial de justiça. Está um escândalo. O baque da reivindicação legal, somado ao enigma da fotocópia, havia feito Rodrigo ver a luz. Eu não era um velho teimoso. Eu era um estrategista metódico que havia calculado cada passo. Ele havia subestimado o conhecimento. E agora o conhecimento o estava esmagando. A humilhação social foi o que mais doeu em meu filho. Ele, o advogado de prestígio, sendo citado judicialmente por seu próprio pai, em um litígio fundiário complexo que ele mesmo havia provocado. A fofoca se espalharia pela Campinas jurídica como fogo em grama seca. No final da tarde, recebi a ligação de Dr. Ricardo, que estava quase eufórico com a eficácia do plano. Francisco, o Rodrigo está desesperado. O Dr. Amaro rescindiu o contrato com ele. Ninguém quer se envolver em um litígio onde o pai detém o conhecimento exclusivo do registro original. Ele me ligou, chorando, dizendo que o senhor precisa de dinheiro e que ele pode pagar até R$20 mil em honorários de consultoria. Ricardo relatou. R$20 mil. Quase o dobro da oferta anterior. O preço do meu silêncio e da minha dignidade estava subindo, mas já não era mais sobre dinheiro. Ele também me perguntou onde o senhor está. Disse que não quer resolver isso pelos tribunais. Quer um encontro de família. Ricardo acrescentou, a ironia clara em sua voz. Ele não quer um encontro de família, Dr. Ricardo. Ele quer me encurralar e me obrigar a assinar a desistência. Ele tem medo de ceder poder em uma negociação frente a frente. Eu expliquei. Ele está fazendo o único movimento que um covarde desesperado faria. Está tentando me encontrar sem se expor. Eu estava certo. Rodrigo, ao perceber que não podia me forçar legalmente e que me encontrar pessoalmente era arriscado, pulou a cerca da decência. Francisco, eu tenho uma notícia que pode mudar o rumo da petição secundária. Um colega meu que lida com investigações de fraudes em registros me procurou. Ricardo disse, o tom agora sério, cortando a euforia anterior. Ele descobriu algo sobre o Dr. Amaro e o seu filho. Encontrei uma cópia de um documento que não deveria ter vindo à tona. Combinamos de nos encontrar em um café fora da rota habitual de Campinas, na estrada para Mogi-mirim. Cheguei cedo, o coração batendo com uma mistura de ansiedade e medo frio. Eu estava preparado para a ganância, mas não para a traição pessoal. Quando o Dr. Ricardo chegou, ele não sorriu. Ele estava pálido e colocou sobre a mesa um envelope pardo, amassado. Isto é um rascunho, uma minuta de petição, que Amaro e Rodrigo prepararam antes de o senhor sair de casa. Eles esperavam que o senhor assinasse a procuração no domingo. Quando o senhor se recusou, eles avançaram para o plano B. Ricardo me disse, empurrando o documento. Meus 75 anos pesaram naquele momento. Minhas mãos tremeram ao abrir o envelope. Dentro, não havia fraude de assinatura do registro fundiário. Havia algo muito pior. Era uma petição de interdição. O rascunho, assinado digitalmente por Dr. Amaro,
E com notas marginais escritas à mão que eu reconheci como a caligrafia apressada de Rodrigo, pedia ao juiz que me declarasse legalmente incapaz. O documento citava o surto senil que Rodrigo havia inventado no jantar de gala, anexando de forma cínica uma declaração médica falsa de um psiquiatra particular em Campinas, que atestava sinais avançados de paranoia e resistência delirante a transações imobiliárias legítimas. Li as linhas e o sangue pareceu gelar em minhas veias. A petição de interdição não era um mero bloqueio financeiro. Era a anulação de Francisco, o homem. Eles queriam apagar minha identidade, declarar minha mente inútil para que pudessem gerenciar meu patrimônio e, por extensão, minha vida. As anotações à margem de Rodrigo eram o golpe final. Amarrar usufruto da Fátima, deixar só o necessário. Ele não estava apenas me invalidando. Estava planejando limitar os direitos de minha esposa, Fátima, nossa companheira de 50 anos, para garantir que o dinheiro fosse apenas para ele e Patrícia. Eles estavam dispostos a me internar para roubar o sítio. Estavam dispostos a dizer que sou louco. Eu murmurei, o gosto do café voltando à minha boca, amargo como cinzas. Dr. Ricardo não disse nada. Apenas observou meu rosto se contorcer sob o peso daquela traição inimaginável. O desprezo de meu filho, que começou com um grito de velho inútil, havia escalado para uma tentativa de apagamento total. Peguei o envelope e o enfiei no bolso do casaco, sentindo o papel duro contra meu peito. A petição secundária que eu havia protocolado era sobre dinheiro e dignidade. Agora, o litígio era sobre a sobrevivência de minha sanidade e a defesa de Fátima. Obrigado, Dr. Ricardo. Eu não serei mais o fantasma que envia fotocópias. Eu serei o pai que ele tentou enterrar vivo, eu disse, a voz estranhamente calma. O senhor pode encontrar este psiquiatra? Eu preciso que ele assine uma retratação. Não, mais que isso. Eu preciso que ele assine um depoimento confirmando que Rodrigo o pressionou a mentir. Ricardo assentiu, compreendendo que a batalha havia mudado de escopo. E quanto ao detetive? Ele perguntou. Detetive? Meu colega viu um relatório de pagamentos feitos por Rodrigo. Seu filho não quer lhe encarar, Francisco. Ele está usando um detetive particular de Campinas para rastrear seus movimentos. Ele quer o mapa sem ter que lhe dar o prazer de vê-lo. Ricardo explicou. Eu ri, um som sem alegria. Eu havia imaginado a caçada, mas não a covardia de meu filho. Ele me queria, mas não queria o trabalho de me enfrentar. Eu tinha em mãos a prova de que Rodrigo não tinha limites. A interdição e o detetive eram a confirmação de que ele me via como um obstáculo, não como um pai. Eu precisava agir, e rápido. Se ele tinha um detetive em Campinas, minha localização na casa de hóspedes não era mais segura. Eu não iria mais me esconder. Eu iria me revelar, mas em meus próprios termos. Eu tinha a arma, a petição de interdição, e agora eu iria escolher o campo de batalha. Eu precisava de uma última conversa com Fátima, e depois eu sairia de Campinas. Eu iria para o lugar onde toda a verdade sobre o sítio residia, o lugar que Rodrigo havia ignorado por anos, o lugar que me deu meu conhecimento, o próprio sítio, e eu esperaria por ele lá. O próximo passo não seria um golpe legal, seria um convite, um confronto. E o envelope pardo que eu guardava no casaco seria a minha sentença final. Eu só precisava chegar ao sítio antes que o detetive de Rodrigo me encontrasse. Eu só precisava chegar ao sítio antes que o detetive de Rodrigo me encontrasse. O papel pardo da petição de interdição pesava no bolso do meu casaco, mais do que todo o ouro que o sítio poderia render. Não era um peso material, era a dor da traição final. Eles não apenas me queriam fora do caminho financeiro, queriam me riscar da existência, anular 75 anos de trabalho e raciocínio. A traição de Rodrigo não tinha mais volta. Liguei para Dr. Ricardo e combinamos um último encontro urgente, não em Campinas, mas numa área industrial esquecida em Sumaré, a cerca de 20 minutos de carro, neutra e sem glamour. Eu precisava lhe entregar a prova de que a nossa causa era justa, e não apenas uma disputa familiar. Ricardo chegou em seu sedã cinza, os olhos marejados de seriedade. Não perdemos tempo com amenidades.
Estávamos sentados em um café com cheiro de graxa e diesel, o oposto absoluto dos escritórios elegantes que Rodrigo e Patrícia frequentavam. Isto, eu disse, empurrando o rascunho da interdição sobre a mesa de fórmica, é o que meu filho estava disposto a fazer para não reconhecer o valor do meu trabalho. Ele me chamou de inútil, Dr. Ricardo. Agora ele está dizendo que estou louco. Ricardo pegou o documento, leu as notas marginais apressadas de Rodrigo sobre Fátima. Ele suspirou, tirando os óculos e massageando a ponte do nariz. Francisco, com isto, a petição secundária se torna irrefutável. Demonstra má-fé e negligência fiduciária explícita. O juiz vai ver isso não como uma briga de herança, mas como uma tentativa de fraude qualificada. O senhor não está lutando pelo sítio. Está lutando pela sua própria sanidade legal. Exatamente. Eu respondi, sentindo um calor no peito que vinha da resolução, e não da raiva. E ele contratou um detetive. Ele não quer me encontrar. Quer me encontrar sem ter que me olhar nos olhos. O detetive está atrás do seu diário de campo, Francisco. Ele está rastreando seus movimentos nas últimas 48 horas. Se o senhor ficou na Vila Industrial, Campinas está pequena demais. Eu assenti. Eu já havia telefonado para Fátima, contando-lhe que estava partindo para um destino seguro, mas sem dar detalhes. Ela apenas me pediu para tomar cuidado, e me disse que Rodrigo estava se desdobrando em ligações desesperadas, sem saber se eu estava internado, fugido ou morto. A incerteza era o meu maior aliado. Ricardo, eu vou para o sítio. É o único lugar onde ele não esperaria me encontrar, e é o único lugar que me dá a vantagem. O sítio é o meu arquivo, o meu território. Eu o mapeei tijolo por tijolo. Dr. Ricardo tentou argumentar contra o risco físico, mas eu o interrompi com um gesto calmo da mão. Eu não vou me esconder mais. Eu vou esperar por ele, mas não como um pai. Vou esperá-lo como o proprietário da verdade. Protocolamos o que precisava ser protocolado. Agora é hora de fechar a cortina de fumaça. Eu tirei do bolso interno do casaco o pequeno estojo de couro que guardava meus óculos de leitura, aqueles de aro fino que eu usava para examinar matrículas minúsculas e contratos, os mesmos óculos que usei para ler as letras miúdas da petição de interdição. Ricardo, preciso de um favor final, eu disse entregando-lhe o estojo. Envie isto para o escritório de Rodrigo por Sedex, com um aviso de recebimento, sem remetente, apenas o estojo. Ricardo franziu a testa, confuso com o simbolismo. Os óculos, Francisco. Por quê? Eu olhei para ele, sentindo a clareza da minha visão de 75 anos, que não precisava mais de lentes para discernir o certo do errado. Diga a ele que não preciso mais deles. Estes óculos me ajudaram a ver o mundo através de suas leis e seus contratos, a ver o mundo que ele construiu. Eu li todos os documentos dele, todos os enganos, e todos os sacrifícios que eu fiz. Eu não preciso mais ver através da lente dele. Eu já vi o suficiente. Que ele use os óculos, se conseguir, para ler a petição que o senhor protocolou. O gesto era mais cortante do que qualquer ameaça. Era o anúncio de que eu havia desistido de tentar enxergar meu filho como algo diferente do que ele era. Um homem guiado pela ganância. Eu estava devolvendo a ele a ferramenta do meu sacrifício. Dr. Ricardo guardou o estojo, assentindo em compreensão. Ele faria a postagem ainda naquela tarde. Era o meu último e mais doloroso ato de comunicação. Saí do café e peguei o ônibus para o interior, em direção à zona rural de Campinas. A viagem foi longa e dolorosa para meus joelhos, mas cada quilômetro me afastava da poluição moral da cidade e me aproximava da terra que eu havia mapeado. Quando desci na beira da estrada de terra que levava ao sítio, o sol já estava baixo, pintando o céu de um laranja profundo. A mata estava densa e silenciosa. O portão, que Rodrigo e Patrícia mal visitavam, estava enferrujado. Entrei na velha casa de campo, sentindo o cheiro de mofo e terra. O sítio era simples, mas robusto, construído em pedra e madeira. Fui direto para o pequeno armazém de ferramentas, onde décadas atrás eu havia escondido uma cópia do registro original de posse. Abri o alçapão que só eu conhecia. O registro estava ali, intocado num tubo de PVC lacrado. Eu tinha o conhecimento e agora eu tinha a prova física. Eu tinha o mapa e agora o território.
Eu não precisava esperar pelo detetive. Eu sabia que ele viria, seguindo o rastro do meu último destino conhecido, e Rodrigo viria logo atrás, desesperado para reaver o que ele pensava ser dele. Olhei pela janela empoeirada, para as sombras que se alongavam no campo. Meu corpo estava exausto, mas minha mente estava mais clara do que nunca. O confronto final ocorreria ali, na terra que ele desprezava e que eu havia salvado. O envio dos óculos havia sido o último suspiro de Francisco, o pai. Agora, ali estava Francisco, o topógrafo, pronto para cobrar o preço do seu conhecimento. Eu sabia que Rodrigo estava a caminho, e quando chegasse, eu não lhe ofereceria perdão. Eu lhe ofereceria a lei. O portão de arame farpado da entrada rangendo na escuridão seria o sinal, e eu estaria esperando, segurando em minhas mãos o registro original e a petição de interdição, pronto para a única conversa que meu filho ainda precisava ter. Eu só precisava que o motor do carro dele parasse de rodar na estrada de terra. Eu só precisava que o motor do carro dele parasse de rodar na estrada de terra. Eu estava pronto. O silêncio do sítio, que Rodrigo considerava inútil, era profundo. Era um silêncio da terra, interrompido apenas pelo canto distante dos grilos e pelo ruído da minha própria respiração. A casa cheirava a séculos de abandono, mas para mim, cheirava a 40 anos de trabalho. Eu estava sentado no degrau da varanda, o registro original e a petição de interdição, o rascunho de minha anulação, dobrados no bolso interno do casaco. Não demorou muito. Cerca de meia hora após eu ter me instalado, um facho de luz fraca cortou a escuridão da estrada. Não era o carro luxuoso de Rodrigo, com seus faróis de LED. Era um veículo comum, parando discretamente perto do portão. Eu me levantei, esticando as pernas doloridas. Eu não estava me escondendo, apenas esperando. O homem que saiu do carro era atarracado e cauteloso, movendo-se com a discrição calculada de quem não queria ser notado, mas que estava ali a trabalho. O detetive. Ele não se aproximou da casa. Parou a uns 20 metros, observando as janelas escuras, usando o celular para iluminar o caminho. Ele não precisou me ver. Apenas a certeza de que o rastro terminava ali era suficiente. Eu caminhei calmamente até a beira da luz da varanda. "Pode ligar para o seu cliente, rapaz", eu disse, a voz baixa, mais clara na quietude da noite. O detetive congelou. Sua mão que segurava o celular caiu levemente. Ele deve ter esperado um velho fugindo, ou talvez um esbarrão casual na cidade. Não um convite tranquilo para ser descoberto, no meio do mato em um sítio esquecido. Ele me encarou por um momento. Vi em seu rosto a surpresa, e talvez um lampejo de admiração profissional. Ele era um caçador, mas eu havia escolhido o momento da captura. Ele fez um sinal rápido com a cabeça, como um profissional que aceita o cheque-mate, e se afastou. Eu o ouvi ligar, a voz abafada pelo ar da noite, relatando a Rodrigo que o alvo estava imóvel e isolado, e que o endereço era o sítio. Meu trabalho ali estava feito. Eu havia forçado a caçada a terminar em meu território. Voltei para a varanda e cerca de 10 minutos depois, meu celular de emergência, um aparelho descartável que eu usava apenas para o Dr. Ricardo, tocou. Era ele. "Francisco, o detetive ligou para Rodrigo. Seu filho está num estado de agitação que beira o pânico." Ricardo relatou sem preâmbulos. "Ele sabe que o senhor está no sítio, e Patrícia está com ele gritando ao fundo. Dá para ouvir daqui." Eu respirei fundo, sentindo o ar pesado da noite. "O que ela está dizendo, Ricardo?" "Ela está pressionando ele a ir, mas não mais pelo dinheiro. Ela disse que o comprador já recuou e que a multa de R$50 mil é inevitável. Ela percebeu que a casa dela em Campinas está caindo aos pedaços sem o senhor. Ela está dizendo que o senhor só quer que ele vá, peça perdão e traga o senhor de volta." Ela usou a frase, "vá e peça desculpas, não pelo dinheiro, mas porque perdemos o que nos sustentava. Perdemos a ordem, Rodrigo. Perdemos o respeito. Você está sendo humilhado na cidade inteira." Ouvi o relato de Ricardo e senti um frio na barriga. Patrícia não estava preocupada com minha saúde ou minha dignidade, mas com a gravidade da vida que eu mantinha para eles. O eixo da casa de Campinas havia se inclinado, e agora
Ela queria que o único homem que sabia como reajustá-lo voltasse. Mas Rodrigo, o Dr. Ricardo continuou, estava paralisado. Ele se recusa a vir até o sítio. Ele insiste que se ele vier, se ele ceder e pedir desculpas aqui, nesse momento de fragilidade legal, ele vai perder o controle sobre o ativo de vez. Ele acha que se forçar o senhor a voltar, ele perde a chance de gerenciar o acordo. Ele está fixado na ideia de que se o senhor resolver tudo, ele ficará de joelhos para sempre. Essa era a essência de meu filho. O orgulho, o medo de ser submisso, de reconhecer meu conhecimento como superior ao seu. Ele havia me chamado de inútil porque precisava ser o único homem útil da família. O Dr. Ricardo suspirou. Ele está em um impasse, Francisco. Patrícia o quer aqui para resolver o caos doméstico e financeiro. Mas ele, Rodrigo, está fixado na ideia de que ir ao sítio é uma rendição total. O detetive está parado lá fora, esperando a ordem. Rodrigo está oscilando. A dúvida. Essa era a minha justiça silenciosa. Eu não precisava que ele fosse para a prisão ou perdesse todo o dinheiro. Eu precisava que ele se confrontasse com a dúvida de que tudo o que ele havia construído era uma mentira, baseada no desprezo pelo trabalho alheio. O peso da sua arrogância estava agora suspenso sobre a decisão de pegar a chave do carro e dirigir até a escuridão daquela fazenda. Diga a ele, Dr. Ricardo, por e-mail de forma impessoal e legal, que a petição de interdição rascunhada está agora em minhas mãos. Use o código da petição secundária como assunto, apenas isso. Eu instruí. Eu quero que a dúvida dele se transforme em terror. Ele precisa saber que não sou apenas um obstáculo financeiro, mas o guardião de sua maior traição. Ricardo prometeu enviar o e-mail imediatamente. Eu sabia que aquilo o quebraria. A reivindicação do sítio era sobre dinheiro. A ameaça de expor a petição de interdição era sobre sua reputação, seu prestígio na Campinas jurídica, tudo que Patrícia e ele valorizavam acima de meu afeto. Sentei-me novamente no degrau da varanda, abraçando os joelhos. O detetive lá fora era apenas uma sombra. Eu estava cansado, mas em paz. Eu havia forçado meu filho a fazer a única escolha que ele não queria fazer, confrontar a sua própria covardia. Se ele viesse, seria para negociar sua honra. Se ele não viesse, eu o exporia, e ele perderia tudo: o sítio, a esposa e, o mais importante para ele, a fachada. A quietude da noite era apenas a calma antes do trovão. Eu esperaria. O carro do detetive permaneceu parado lá fora, mas o motor de Rodrigo estava quente, em algum lugar em Campinas. Eu sabia que ele viria. Ele só precisava encontrar a última gota de coragem para se humilhar. E quando ele chegasse, eu teria uma surpresa final, uma que não estava nos documentos, mas que estava guardada em minha memória e que selaria o destino do sítio para sempre. O confronto final estava a poucas horas de acontecer. O motor do carro dele parou de rodar na estrada de terra, mas não era o de Rodrigo. Eu havia forçado o detetive a me encontrar, e havia forçado o Dr. Ricardo a mandar a mensagem fatal sobre a petição de interdição. Minha tarefa no sítio estava completa. Eu havia escolhido o campo de batalha. Agora eu escolheria a hora. Aquele lugar era meu arquivo, mas a finalização do meu plano precisava ser feita sob a égide da lei. Levantei-me do degrau, sentindo a umidade da noite em meus ossos. Olhei para a sombra do detetive parado lá fora. Ele estava esperando o Rodrigo chegar, mas eu não esperaria. Não mais. Liguei novamente para Dr. Ricardo e lhe dei minha localização. Não traga Rodrigo para cá, doutor. Traga-me a documentação final. Encontre-me em Campinas, no cartório do terceiro ofício, daqui a 1 hora. Precisamos finalizar o propósito original do sítio antes que meu filho estrague tudo. Ricardo, que entendia que o desespero de Rodrigo tornava a situação volátil, concordou sem questionar. Deixei a casa de campo, sentindo a grama molhada nos meus sapatos. Eu não precisava do registro original. Ele já estava no bolso. Eu precisava apenas da assinatura final. Dr. Ricardo me encontrou no estacionamento escuro do cartório, que ficava aberto até mais tarde devido ao plantão. Ele estava com uma pasta azul debaixo do braço, e sua expressão era grave, mas determinada. "Rodrigo ligou para você?" perguntei. 3 vezes, ele está histérico.
A petição de interdição o destruiu. Ele não está preocupado com o sítio, Francisco, mas com o fato de que a cidade inteira saberá que ele tentou invalidar o próprio pai. Ele está vindo para o meu escritório implorando por um acordo de confidencialidade. Ele não vai me encontrar em seu escritório, Ricardo. Ele vai encontrar a consequência. Vamos lá, eu disse, caminhando em direção à entrada lateral do edifício. Lá dentro, na sala fria e silenciosa do plantão, o oficial do cartório, um jovem que não me reconheceu, esperava. Ricardo abriu a pasta e retirou os documentos. Não era apenas a desistência da petição secundária. Era a escritura de doação. Eu havia passado os últimos 7 dias, entre encontros secretos e cálculos mentais, instruindo o Dr. Ricardo a preparar um complexo instrumento legal que faria a única coisa que Rodrigo jamais perdoaria: tornar o sítio, que ele via como fonte de lucro, uma propriedade de utilidade pública. O sítio, eu comecei, minha voz rouca mas firme, para Dr. Ricardo e o oficial. O sítio tem uma reserva de mata nativa que eu mapeei pessoalmente em 1978. Minha retificação de 1985 não era apenas sobre o usufruto. Era sobre proteger aquela reserva da expansão agrícola. Eu tirei do bolso o estojo do meu antigo óculos de leitura e o coloquei sobre a mesa, ao lado da caneta. Eu não estou mais defendendo meu dinheiro. Estou defendendo o meu trabalho e a minha razão de ser. O sítio jamais foi para ser vendido por R$300 mil. Ele é um ativo de Campinas. A escritura de doação estava pronta. Eu transferi a totalidade do imóvel, com a matrícula agora limpa graças ao meu conhecimento, para a Fundação Patrimônio Verde Campinas, uma entidade local de conservação que eu e Fátima havíamos seguido por anos. O único valor que eu retive para mim foi um usufruto vitalício e irrenunciável de uma pequena casa de campo anexa, para que Fátima e eu pudéssemos viver em paz, longe de Rodrigo. E mesmo esse usufruto tinha a cláusula de que o imóvel não poderia ser revendido. Isto garante, Francisco, que o sítio se torna inalienável e irrecuperável. É o ato final de utilidade. Dr. Ricardo murmurou, quase com reverência. Eu peguei a caneta e assinei com a caligrafia que meu filho havia desprezado como coisa de museu. O oficial assinou e carimbou o documento. O sítio de Campinas, o foco de tanta cobiça, estava permanentemente fora do alcance de Rodrigo. Ficou decidido, eu disse, sentindo um peso enorme sair dos meus ombros. O velho inútil usou sua inutilidade para um bem maior. Entreguei a Dr. Ricardo o rascunho da petição de interdição e o registro original do sítio. Guarde-os. Se Rodrigo tentar reverter esta doação, use a petição de interdição contra ele. Ele tentou me apagar, eu apaguei a ambição dele. Saímos do cartório. Eu estava exausto, mas a missão estava cumprida. Ricardo me levou de volta à casa de hóspedes, prometendo enviar a cópia da doação por e-mail para a fundação e preparar a petição para o juiz na manhã seguinte, formalizando a transferência. Não fazia nem 10 minutos que eu havia chegado no quarto de hóspedes, sentindo o corpo desabar, quando o telefone de Ricardo tocou. Era Rodrigo. Ricardo colocou o telefone no viva-voz. A voz de Rodrigo, antes arrogante, agora estava embargada, tingida de pânico real. Doutor Ricardo, por favor, onde está meu pai? Eu estou no seu escritório, mas ele não está aqui. Eu tenho o dinheiro, os R$20 mil. Eu vou desistir de tudo, eu juro. Eu só preciso que ele não me faça passar vergonha com aquele rascunho. Eu prometo que resolvo o problema da casa, da Patrícia, tudo. Onde ele está? Ricardo olhou para mim. Eu fiz um gesto de negação. Doutor Rodrigo, Ricardo disse com a frieza que só um advogado vitorioso consegue ter. Seu pai não está aqui. Ele teve que resolver as pendências dele. E quanto ao sítio, o senhor não precisa mais se preocupar. Seu pai finalizou a situação. Ouvi Patrícia, no fundo da ligação, gritar. Finalizou como, Rodrigo? Ele assinou a procuração? Não. Ricardo respondeu, a voz carregada de finalidade. O sítio foi doado, hoje, pela manhã, para a Fundação Patrimônio Verde Campinas. Seu pai reservou apenas um usufruto vitalício. O imóvel é, a partir deste momento, inalienável e de utilidade pública.
O silêncio que se seguiu foi mais alto do que qualquer grito de Rodrigo. Foi o som do colapso de uma vida inteira de expectativas. Então, o berro. Não de raiva, mas de desespero abjeto. Ele fez o quê? Ele me roubou. Ele roubou a minha herança, a minha chance. Aquele velho inútil. Ele destruiu a minha vida. O grito do meu filho foi a última coisa que ouvi. Eu estendi a mão e fiz um sinal para Ricardo desligar o telefone. Deixe-o em sua miséria, doutor. Ele não perdeu uma herança. Ele perdeu a única chance de ser um homem decente. Eu disse, fechando os olhos. Eu estava livre. O sítio, meu trabalho, minha história, tudo estava seguro. Mas eu sabia que o confronto final, o mais doloroso, não havia acontecido. Rodrigo não viria atrás do dinheiro. Ele viria atrás do porquê. E Fátima, minha esposa e cúmplice silenciosa, ainda estava em Campinas. Eu tinha que voltar para casa. Era hora de enfrentar o filho que eu havia quebrado. O velho inútil voltaria para onde nunca deveria ter saído. A quietude da minha reclusão acabara, e o amanhã seria o dia do acerto de contas. Eu tinha que voltar para casa. Era hora de enfrentar o filho que eu havia quebrado. O velho inútil voltaria para onde nunca deveria ter saído. A quietude da minha reclusão acabara, e o amanhã seria o dia do acerto de contas. Retornei ao sobrado na primeira luz da manhã de sexta-feira, encontrando Fátima sentada na varanda, lendo o jornal. Ela não me questionou sobre a ausência ou os riscos. Apenas sorriu, um sorriso pequeno, cansado, mas que continha 50 anos de cumplicidade. Acabou, Chico? Ela perguntou, dobrando o jornal com cuidado. Acabou, Fátima. Eu disse, beijando sua testa. O sítio jamais será do Rodrigo, nem do comprador. Ele é agora da Fundação Patrimônio Verde Campinas. É uma reserva, Fátima. O sítio é útil para o que sempre deveria ser. Ela não demonstrou surpresa com a doação radical. Ela sabia que eu precisava de um ato de purificação. Eles vão odiar isso, ela constatou, com a calma de quem observa uma tempestade distante. Vão odiar o dinheiro que perderam, sim, mas eu garanti nosso usufruto vitalício da casinha anexa. É pequeno, Fátima, mas inalienável. É o suficiente. Fátima apenas assentiu. Naquela manhã, o café de Campinas tinha o sabor de liberdade. Eu havia protegido minha história e minha parceira. Rodrigo, no entanto, ainda tentava entender a extensão de sua perda. Fátima me contou que ele havia passado a noite no escritório, ligando freneticamente para Dr. Ricardo e para o oficial do cartório. Ele estava desesperado pela petição de interdição, não pelo sítio. O medo da humilhação pública era maior que a ganância. Eu fui para meu escritório, o arquivo histórico. Sentei-me em minha cadeira antiga, cercado pelos mapas amarelecidos e pelos registros empoeirados. Eu havia feito o movimento final, legal e frio, mas faltava uma última comunicação, não através do Dr. Ricardo, mas de Francisco, o pai. Peguei uma folha de papel timbrado em branco, o único luxo que permitia em meu pequeno escritório. Eu não precisava assinar, nem endereçar a Rodrigo e Patrícia, mas sim ao vazio de sua incompreensão. Eu escrevi uma carta curta, sem remetente e sem saudação. O sítio não era uma herança, era um teste. 75 anos de trabalho me ensinaram que o conhecimento, quando desprezado, torna-se a ferramenta mais poderosa contra quem o ignora. Chamar o seu pai de inútil foi o erro que lhe custou não 300 mil reais, mas o reconhecimento de que a utilidade de um homem não está no que ele consome, mas no que ele constrói e protege. Eu lhes dei todas as chaves, e vocês insistiram em usar uma marreta. O sítio agora servirá a um propósito maior do que o seu lucro rápido. Ele honrará o trabalho que ele me custou, e a reserva que ele protege. Eu encontrei minha utilidade. Espero que vocês encontrem a sua. Esta é a última comunicação sobre o assunto. F. Dobrei a carta, e pedi a Fátima que a levasse ao correio. Ela não perguntou o conteúdo, apenas aceitou a missão, garantindo que o envelope não tivesse endereço de retorno. Seria a última flecha lançada. O acerto de contas, silencioso. Horas depois, Dr. Ricardo protocolou a doação na vara civil e enviou cópias dos documentos, incluindo a carta, para o escritório de Rodrigo. Eu não estava lá para ver,
Mas Fátima me contou o relato do vizinho que observava o correio. Rodrigo e Patrícia voltaram para o sobrado modesto, depois de um dia de humilhação no escritório. Eles estavam sentados à mesa de jantar, a tensão palpável, quando a cópia da escritura e a carta anônima chegaram. Rodrigo, ainda convencido de que tudo era sobre o dinheiro, abriu a correspondência primeiro. Ao ver o nome da fundação e o valor zero na transação, seu rosto ficou branco. Patrícia leu por cima do ombro, soltando um pequeno grito de raiva contida. O dinheiro havia evaporado. Mas a carta... Fátima disse que Rodrigo leu a carta em silêncio. Leu novamente. E mais uma vez. Patrícia pegou a folha amassada e seus olhos percorreram as linhas, até a assinatura simples. F. O silêncio deles foi o meu triunfo. Eles perceberam que não perderam uma herança. Perderam o senso de valor do homem que tinham ao lado. O inútil havia demonstrado que era o único construtor, o único pilar. No dia seguinte, Patrícia tentou ligar para Fátima, chorando. Não pelo dinheiro, mas pela perda da ordem. Fátima desligou gentilmente, sem rancor, mas com a firmeza de quem havia sido cúmplice de um novo começo. Rodrigo não ligou. Paz e propósito. A nova vida de Francisco e Fátima começou de forma humilde. Eu me tornei consultor honorário da Fundação Patrimônio Verde Campinas. Meu escritório não era mais o sobrado, mas um galpão rústico no sítio, onde eu monitorava a área de reserva e fazia pequenos levantamentos topográficos para a preservação. Eu estava de volta à terra trabalhando, útil. Meu trabalho era reconhecido. Minha opinião era valorizada. Eu era, aos 75 anos, um especialista. Eu ganhava o suficiente para viver confortavelmente com Fátima, longe do drama do sobrado e do couro caro. Passaram-se 6 meses. Eu e Fátima nos mudamos para a pequena casa anexa ao sítio, rodeados pela mata que eu havia salvado. O telefone de Rodrigo não tocava. Ele e Patrícia estavam mergulhados na reestruturação financeira forçada pela multa e pela perda da comissão. A única vez que o vi foi em Campinas, de longe. Ele estava magro, usando um terno amarrotado. Estava apressado, ansioso. Ele parecia ter envelhecido 10 anos naquele meio ano. Ele me chamou de inútil para se sentir mais importante. Agora, ele era apenas um homem pequeno, que perdeu a capacidade de amar e valorizar. Eu não senti pena. Senti apenas a fria justiça do destino. Eu tinha minha utilidade. Eu tinha Fátima. E o silêncio do campo me era mais precioso do que qualquer barulho na cidade. Eu salvei a terra, e a terra me salvou. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe um comentário aqui embaixo. Quero muito saber o que você teria feito no lugar do Francisco. E, se puder, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Obrigado por assistir e que Deus abençoe seu caminho.